Segundo item da pauta, processo número 00058-026549/2015-53. Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto: pedido de reconsideração. Apresentação de voto vista do diretor Juliano Noman. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor Juliano Noman, leitura do voto vista. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, como bem descrito pelo relator dos autos, no documento 6.0001866, trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela empresa Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., em face da decisão da diretoria colegiada, prolatada na 17ª reunião deliberativa da diretoria de 26 de julho de 2016, que decidiu pela manutenção da multa aplicada à concessionária no valor de R$ 47.525, por descumprimento da cláusula 3.1.43.1 do contrato de concessão 001 ANAC 2012 SBBR. Conduta consistiu em deixar de apresentar trimestralmente à ANAC os balancetes mensais analíticos em até 45 dias após o encerramento de cada trimestre, nos termos do auto de infração datado de 19 de março de 2015. A fundamentação jurídica. Conforme previsão constante do artigo 41, inciso 6º do Regimento Interno da ANAC, compete à Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos aplicar as penalidades de advertência e multa previstas no âmbito da exploração de infraestrutura aeroportuária. Rito este, complementado pela Lei 9784 de 99, segundo a qual eventuais recursos devem ser dirigidos à autoridade julgadora, a qual poderá reconsiderar sua decisão nos modos do artigo 56, parágrafo 1º. Em não havendo reconsideração, os autos devem então seguir a autoridade superior para julgamento do recurso. Dessa feita, claro resta da leitura do artigo 11, inciso 8º da Lei 11.182 de 2005, a competência da diretoria para apreciação em grau recursal da penalidade aplicada. No outro giro, destaca-se o bem lançado parecer número 00033 de 2017, PROT, PF ANAC, PGF AGU, o qual destacou não haver no âmbito da agência nenhuma norma que preveja, para a presente situação, a existência de um terceiro grau recursal. Todavia, devendo a agência garantir um duplo grau de jurisdição nos moldes do referido artigo 56 da Lei 9784 de 99, o qual já fora concedido nos autos. Da hipótese de cabimento de reconsideração de decisão do colegiado. Em caso, a decisão em primeira instância consta da folha 40 do documento SEI número 0001812, datado de 25 de abril de 2016. A decisão da área técnica que não reconsiderou o posicionamento anteriormente adotado e fez subir os autos à diretoria está substanciada no despacho 48/2016 SRA ANAC, de 14 de junho de 2016. Em segunda instância, os autos foram julgados no sentido de sustentar-se na integralidade os pontos da área técnica, nos modos do constante na folha 77/83 do documento SEI número 0001812, na 17ª reunião deliberativa da diretoria, realizada em 26 de julho de 2016. Na sequência processual, a interessada for oficiada pela ASTEC, ponto este que endereçarei no item C deste voto, tendo a autuada apresentado pedido de reconsideração da decisão, sendo os autos distribuídos ao relator, que o submeteu à apreciação do colegiado. Quanto da apreciação do assunto na segunda reunião deliberativa de diretoria de 2017, solicitei vistas do presente processo, por possuir dúvidas no atinente à pertinência da apreciação de reconsideração de decisões tomadas em última instância pelo colegiado. Em seu voto, documento SEI número 0001901, o eminente relator fundamentou seu recebimento do recurso no parecer número 00178 de 2016, PROT, PF ANAC, PGF AGU, com base em trecho do mesmo que diz ser cabível a interposição de recurso, na forma de pedido de reconsideração de um decisum proferido pela diretoria colegiada. Todavia, aquela decisão se tratava de recurso quanto decisão emitida originariamente pela própria diretoria, quanto no
quanto, no presente caso, a diretoria já havia apreciado o assunto em sede recursal. Neste sentido, formulei consulta à Procuradoria Federal, que, se manifestando por intermédio do parecer número 00033 de 2017, PROT, PF, ANAC, PGF, AGU, proferiu seu entendimento nos seguintes termos. A execução para essa conclusão seria aquela situação em que a decisão originária, primeira instância, tenha sido emitida pelo órgão máximo da entidade e não haja órgão superior a quem dirigiu o recurso. Nesta situação, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição garantido pela Constituição e previsto no artigo 56, deve ser resguardado, ao administrado, apelar das razões da decisão originária ao mesmo órgão. Na inexistência de recurso previsto para essa situação, o pedido de reconsideração tem o condão de impulsionar a revisitação da decisão e deverá ser conferido ao órgão julgador, que cumulará as instâncias primeira e superior, os poderes expressos no artigo 64 da Lei 9784 de 99. Nessa linha, já se manifestou essa PF-ANAC no parecer número 178 de 2016, PROT, PF-ANAC, PGF-AGU. Ressalte-se que a consulta que ensejou a referida manifestação referia-se à decisão originária da diretoria e questionava-se a forma de se recorrer dela. A manifestação jurídica ali exarada se limitou a, considerando o caso concreto de decisão em única instância pela diretoria, concluir que o pedido de reconsideração, como sucedâneo recursal, seria hábil a conferir ao administrado o duplo grau jurisdicional e permitiria, na específica situação, a devolução da análise de todo o mérito da questão em contenda. Assim, o parecer número 178 de 2016 da AGU, como as demais manifestações jurídicas, deve ser lido nos estreitos limites da consulta formulada, para o que deve ser considerada a situação concreta que ensejou a consulta à Procuradoria. No caso ora em tela, vislumbra-se situação diversa da analisada no referido parecer. Trata-se aqui de infração contratual imputada à concessionária do Aeroporto de Brasília. O procedimento teve regular processamento com a apuração da conduta infracional e das suas circunstâncias, seguida de decisão de julgamento que confirmou a infração e quantificou a sanção pecuniária. A decisão foi adotada pela autoridade competente, no caso, a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos. Inconformada, a concessionária recorreu da decisão nos termos da legislação de regência. O recurso foi recebido pela autoridade julgadora de primeira instância, que não reconsiderou a sua decisão e fez subir os autos à autoridade recursal, a diretoria. A diretoria julgou o recurso e decidiu pela manutenção da decisão de primeira instância, confirmando-se assim a conduta infracional e o valor da multa aplicável ao caso. Fecha aspas. Desta feita, temos que as hipóteses de reapreciação de decisão da diretoria foram externadas pelo órgão de assessoramento jurídico no parecer 00033 de 2017, PGF-AGU, conforme abaixo, abre aspas. Assim, conclui-se que é possível revisitar a decisão administrativa transitada em julgado, fruto de procedimento administrativo contencioso, em que as instâncias decisórias já se tenham esgotado quando a. haja alteração dos fatos na linha do previsto no poder de revisão de que trata o artigo 65 da Lei 9784 de 99 e b. o ato administrativo resultante do procedimento administrativo esteja eivado de ilegalidade, situação em que o ato será nulo e deverá ser reformado pela administração. À luz destes elementos, entendo ser de bom tom rememorar o constante da mencionada previsão legal de hipótese de revisão de sanções administrativas, a Lei 9784 de 99, que assim prevê no artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. No caso em tela, não restou manifesta qualquer uma das hipóteses para o Mister, sob pena de, ao se proceder à alteração de decisão transitada em julgado sem previsão jurídica que a assegure, enfraquecer-se as decisões da agência reguladora, fragilizando a própria instituição. A coisa julgada
é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito à segurança jurídica, assegurado em todo Estado democrático de direito, encontrando consagração expressa no ordenamento pátrio no artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna. O item C, que diz respeito à cientificação. Nos termos levantados pela consultoria jurídica, a decisão da diretoria, ao julgar o recurso, põe fim ao processo administrativo de apuração de infração e consolidação de sanções. Tampouco cuida a decisão da diretoria de decisão de primeiro grau, originária, situação em que deveria ser conferido ao administrado apelar das razões da decisão para que a insatisfação do administrado daria ensejo a que a diretoria pudesse revisitar a decisão. Assim, a decisão recursal da diretoria fez transitar em julgado a decisão quanto à apuração da conduta infracional contratual e a consolidação da sanção pecuniária. Todavia, após a referida deliberação em instância final, a ASTEC notificou a interessada informando caber pedido de reconsideração num prazo de 10 dias. Destaca-se não haver na agência qualquer base normativa que lastreasse tal informação ao interessado. Mencionado equívoco já fora informado à área respectiva por intermédio do memorando número 2 de 2017, JN-DIR, documento SEI número 0464316, o qual cientificou os termos do parecer da Procuradoria retrocitado, de sorte a não mais incorrer no mesmo equívoco material, cabendo ainda destacar, nos termos expressos pela Procuradoria, que, abre aspas, o pedido de reconsideração não reveste da mesma figura de recurso e não tem o condão de reabrir a discussão da questão já julgada em última instância. Serve, de toda forma, para registrar a insatisfação do administrado, como direito de petição que lhe é assegurado constitucionalmente. Ademais, se preenchidos os requisitos da revisão, de que trata o artigo 65 da Lei 9784 de 99, deve impulsionar a revisitação da decisão nos estritos limites permitidos pelo Instituto de que trata o dispositivo. Do voto. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, em especial o parecer 00033 de 2017, PROT, PF-ANAC, PGF-AGU, considerando também não ter restado comprovado nos autos nenhum fato novo, circunstância relevante ou ilegalidade da decisão anteriormente proferida, a qual forá atestada pelo relator do processo ao afirmar que, abre aspas, a recorrente repete ipsilitris os argumentos expostos no recurso administrativo contra a decisão de primeira instância que determinou a aplicação da multa, os quais já foram analisados e refutados pela área técnica da ANAC e no julgamento realizado pela diretoria colegiada. Fecha aspas. Voto, em sede preliminar, pelo não conhecimento do pleito, uma vez não estarem presentes os pressupostos que permitem a reabertura de discussão já transitada em julgado pelo colegiado, sem os quais as decisões da agência não estariam robustecidas de segurança para garantir a estabilidade regulatória inerentemente buscado nos institutos da agência de regulação. É o voto, senhores. Bem, senhores, antes dos outros diretores votarem, eu queria, na verdade, abrir para discussão, já que nós sabemos o voto do relator do processo e o voto vista, que foi pedido pelo diretor Juliano. Então, eu queria saber se algum diretor gostaria de externar alguma coisa em matéria de deliberação antes de começarmos a votação. Pela ordem, presidente, por favor. Como relator, eu gostaria de pontuar duas coisas. Data bem o parecer da Procuradoria, eu discordo em alguns pontos. Primeiro, por não conhecer, a gente pode até não conhecer do recurso aqui, mas estaríamos ocorrendo em dois erros. O primeiro seria não conhecer de um recurso que nós mesmos notificamos o interessado que ele deveria apresentar recurso no prazo de 10 dias. E foi o que ele fez, ele apresentou o recurso no prazo marcado. E o segundo seria a gente admitir que há um erro, que há um equívoco na agência de termos duas posições divergentes, uma dizendo que 100% dos usuários não foram atingidos pelo atraso da entrega dos balancetes trimestrais, e outra posição dizendo que 100% dos passageiros foram atingidos por ter havido o atraso na entrega dos balancetes trimestrais. O primeiro que analisou
essa decisão de dizer que não foram atingidos 100% dos balancetes, o atraso dos balancetes, a empresa, que é a mesma, a Inframérica, atrasou em 5 dias, ou em 7 dias, perdão, 7 dias foi o prazo que ocorreu em atraso a Inframérica para apresentar os balancetes trimestrais. Agora, no presente caso, a Inframérica atrasou em 5 dias e o parecer foi dizendo que 100% dos usuários foram atingidos por tal medida, porque poderia atrapalhar a fiscalização, atrapalhou a fiscalização que é feita continuamente sobre o aeroporto, sobre os dados contábeis que são enviados, e poderia paralisar o aeroporto de uma hora para outra e ficar todos os usuários atingidos dessa forma. Eu discordo desse posicionamento pelo seguinte: na cláusula contratual, no item 8.10.3, é bem clara a cláusula. A cláusula diz: os danos resultantes da infração para o serviço e para os usuários. Danos resultantes. Ou seja, só pode se basear nessa cláusula quando tem um resultado. São danos resultantes. Se não houve resultado nenhum, não se aplica. Então, eu continuo apoiando a ideia de que 100% dos usuários não foram atingidos pelo atraso de 5 dias ou 7 dias de entrega dos balancetes trimestrais. É assim que eu entendo e dessa forma que eu acho que deve ser mantida a decisão da diretoria. Porque se nós reconhecemos ou não o recurso, é uma parte. Ele tem todo o direito de petição, analisamos o direito de petição dele e verificou-se que existe essa diversidade da agência. Existem duas decisões, uma dizendo que 100% foram atingidos e outra dizendo que se não foram atingidos nenhum 0% de passageiros, de usuários. Então eu prefiro ficar com a corrente que 100% não foram atingidos, no presente caso, por entrega de balancetes fora do prazo determinado pelo contrato de concessão. Essa é a minha opinião, senhores. Algum diretor? Paz? Diretor Paz? Diretor Fenelon? Não? Diretor Paz? Tem alguns comentários que eu gostaria de fazer. Na verdade, nós não estaríamos discutindo esse assunto se já tivéssemos efetivamente um documento com uma padronização de quais seriam vamos dizer assim, as punições a serem aplicadas nos casos contratuais. Porque fica difícil de, para cada caso, nós termos, como o diretor Bezerra colocou, uma punição divergente. No caso específico, muito embora eu concorde com o diretor Juliano naquilo que foi colocado no seu voto vista, mas também bastante explicitado por ele, quando ele coloca no artigo 65 que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício. Então, no caso aqui, nós estamos colocando a pedido. Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. O que eu considero relevante? Eu considero relevante porque, quando nós estamos fazendo uma votação aqui, por isso eu falo da padronização, nós estamos julgando aquele cargo de per si. Então, muitas vezes, nós não temos condições de parametrizar, fazer um estudo comparado para verificar se uma punição foi A, se a outra punição foi B. Isso foi levantado, então, a pedido pela própria concessionária. Então, eu considero que sim haver, no meu ponto de vista, circunstâncias relevantes, ela de foro íntimo, não do ponto de vista da agência, mas ela de foro íntimo, tendo recebido uma punição no passado de 7 dias sendo cobrada em determinado tipo de volume. E agora, recalcitrante, uns 5 dias, tendo sido colocado numa outra visão em relação à mesma atividade, à mesma infração, ela se sentiu no direito de dizer que não se sentia satisfeita com isso. Bom, tendo em vista disso, e como a gente não poderia
a princípio, conhecer que houvesse uma divergência entre o tipo de avaliação que foi feito pela SRA, eu julgo procedente a petição que ele está fazendo, certo? Acato efetivamente como inadequado a sanção aplicada, considerando ser a mesma e com parâmetros diversos, né? E, no meu ponto de vista, eu vou acatar a decisão do relator inicial. Tá, então o senhor já está declarando o voto do senhor acompanhando o diretor Ricardo Bezerra. Por favor, diretor Juliano. Fazer um esclarecimento. Antes, em direção aqui do meu voto, conforme eu li, foi pelo não conhecimento do pleito e absolutamente sem nenhum juízo de valor do que os dois colocaram com relação ao mérito. Foi pelo não conhecimento do pleito, por não haver enquadramento legal que nos fizesse revisitar, sob pena de que os processos vão ser infinitos na agência. Se a gente toda hora, em algum momento, puder trazer de volta algum ponto e ficar revisitando sem os devidos enquadramentos legais. Então, mais uma vez, só esclarecendo, o sentido do voto foi do não reconhecimento do pleito e, por isso, o voto, inclusive, não conhecimento do pleito, não reconhecimento, por isso, o voto, inclusive, nem adentra as questões de mérito. Diretor... Bom, 3 diretores já votaram. Eu tenho uma dúvida ainda. Eu confesso que não ficou claro para mim se seria possível ou não se esse processo poderia ser revisto. Antes de entrar no mérito, e eu parabenizo todos os diretores pelos votos, mas eu fico com essa dúvida, e como a Procuradoria foi consultada várias vezes pelos 2 diretores, eu pediria um esclarecimento da Procuradoria nesse sentido, se, voltando aqui ao artigo 65 da lei, diz que os processos poderão ser revistos a pedido ou de ofício, nesse caso estaria sendo revisto de ofício, certo? Quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes. Se a Procuradoria entende que há, no caso, fatos novos ou circunstâncias relevantes. Porque eu preciso, assim, fazer esse juízo de admissibilidade, juízo de conhecimento, para depois, talvez, discutir o mérito. Procuradoria. Antes da Procuradoria falar, só poderia complementar a pergunta. Eu gostaria de perguntar para a Procuradoria também, completando o mesmo caminho do diretor Fenelon, se há ilegalidade da gente rever esse ato perante a Procuradoria diante de um fato relevante ou não. Se a gente rever esse ato, se a decisão que nós tomarmos aqui, ela é ilegal ou não. Procuradoria. Deve estar desligado na lateral. Aí. Caso bom, né, diretores? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pelo debate dos 2 diretores, tanto do relator quanto do diretor que pediu vista e proferiu o voto. Ambas posições muito bem fundamentadas e que demonstram uma cuidado e uma seriedade muito grande da agência reguladora e julgar um caso, né? E é um precedente também relevante, enfim. Adentrando as dúvidas que foram levantadas, esse processo de fato foi objeto de consulta à Procuradoria. Vínhamos em outros pareceres tentando delimitar para a agência reguladora, em casos em que fomos consultados, em que hipóteses seriam ou não possíveis essa reconsideração, enfim. E numa primeira oportunidade, como foi esclarecido pelo revisor, eu acho que eu posso chamá-lo assim, já que foi o único voto declarado, né? Foi consultada a Procuradoria as hipóteses de cabimento do pedido de reconsideração, mas de fato o caso era diferente. E por quê? Porque era uma decisão de alçada originária da diretoria, ou seja, contra aquela decisão não caberiam recursos, e aí foi admitido, a Procuradoria delineou a hipótese de cabimento de reconsideração como um sucedâneo de recurso, assim, fazendo a parte direito a uma revisão do seu julgado, que é algo assegurado na doutrina, enfim, como um direito até natural. Bom, no caso específico, nós fomos consultados pelo revisor
E o debate se dá todo sobre a dicção do artigo 65 da Lei de Processo Administrativo. Isso porque, como foi dito aqui, acho que por mais de um diretor, os processos administrativos têm que ter um fim, né? E tem que haver uma coisa julgada administrativa até para que a gente possa adotar as eventuais medidas decorrentes das penalidades, como, por exemplo, a execução do julgado, enfim, e outras medidas que possam dele decorrer. Bom, o dispositivo legal fala no artigo 65 em fato novo e circunstância relevante. Doutrina e alguma jurisprudência fazem a distinção. Fato novo é aquele que não havia acontecido à época do julgamento. Então é um fato totalmente novo e que demanda a administração se debruçar novamente sobre aquele julgado para proceder a uma revisão da sanção, sempre observado o princípio de não agravamento da penalidade. A circunstância relevante, quem faz a distinção na doutrina do fato novo da circunstância relevante, alega que seria aquela que, apesar de não ser nova, né, ela não foi considerada, ou seja, não era conhecida. Um exemplo que se dá na doutrina é aquela circunstância que já existia e não era conhecida. Nesse caso, diretores, com toda ressalva de entendimento, até porque que vai prevalecer o posicionamento da maioria do colegiado, nos parece que a circunstância ela era conhecida e foi considerada na decisão de primeira instância e também era conhecida quando foi interposto o recurso. Por quê? Porque, inclusive, o primeiro julgado, em que pese a administração tenha procedido de forma diferente entre os dois julgados, o primeiro julgado já tinha acontecido. Quando foi... Sim, mas ele já era do conhecimento dos senhores, ou seja, já havia um julgamento administrativo proferido pelo colegiado quando foi procedido o segundo julgamento. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto poderia ter sido alegado também em recurso, que não é novo, não era um fato novo, ou seja, era uma circunstância que deixou de ser alegada em recurso por aquele que recorreu. E a doutrina, nesse ponto, quando se debruça sobre isso, imputa o ônus, de fato, a esse tipo de diligência daquele que recorre, ou seja, de alegar que há um julgamento diferente e que, portanto, deve-se proceder a uma uniformização. E aí, na nossa visão, de fato, a circunstância, em que pese não seja um fato novo, pelo artigo 65 da Lei de Processo Administrativo, considerar o julgado de resultado diferente como uma circunstância relevante pode abrir um precedente administrativo para outros casos. Respondendo, por fim, à pergunta do diretor de Bezerra, como o princípio é de que a administração só deve fazer aquilo que está previsto em lei e como a delimitação para o conhecimento de um pedido de revisão nessas hipóteses está na lei, como fato novo, circunstância relevante, poderia sim, eventualmente, a revisão pelo colegiado esbarrar no dispositivo da Lei de Processo Administrativo, no artigo 65, que delimita as hipóteses em que será admitida a revisão. Tem um último ponto sobre o qual eu gostaria de me pronunciar, que é a questão da notificação. Essa questão da notificação procedida pela área de comunicação da agência para proceder a comunicação do julgado para a parte. Isso não gera, de fato, um direito subjetivo à parte para recorrer. Até porque, mesmo que se tomasse ipsis o texto da notificação, seria possível, sim, a parte exercer a reconsideração ou recurso quando? Justamente naqueles casos em que houvesse um fato novo ou uma circunstância relevante, ou seja, recomendou-se que retirasse dessa consideração das comunicações da agência a comunicação de que a parte teria 10 dias para eventualmente pleitear a reconsideração, mas isso propriamente não gera um direito subjetivo ao recurso, porque ela teria que fazer o recurso ou a revisão teria que ser exercido nos limites da Lei de Processo Administrativo. Então, eu não sei se ficou clara a resposta para os diretores que questionaram a Procuradoria. Ficou claríssimo. Eu acho que a Procuradoria entende que é um ato ilegal se a gente adotar a postura defendida por mim no relatório. Eu aconselho os demais diretores não segui-la, mas eu mantenho o meu voto.
porque foi um juízo de valor que a Procuradoria fez sobre fato relevante. E isso a lei não determina o que é fato relevante para ser considerado. Eu acho, Claro. no meu entender, entendo, e por isso que eu defendo, ter uma posição divergente dentro da agência seria um fato bastante relevante para se abrir a discussão. E por isso que eu levantei a discussão, foi justamente por isso. Mas eu respeito a posição de qualquer um e, por favor. Eu vou pedir a palavra novamente para fazer um pequeno esclarecimento. Diga. Não, com todo respeito, diretor relator, não afirmei aqui, não afirmaria em hipótese alguma que o ato, né, o voto, o tão só voto que foi proferido e foi combatido, enfim, e ainda não foi definido pela maioria, seria ilegal. Não foi isso que eu disse, não. Vou esclarecer o seguinte. Vossa Excelência me perguntou se proferido um julgamento em que não fosse uma circunstância relevante, um fato novo, se isso seria ilegal. Na minha visão, a mera revisão da posição do colegiado, se exercida num instrumento formal como esse, ou seja, se não foi exercida num recurso administrativo, e se foi exercida num pedido de reconsideração, né, fora das hipóteses da lei, especialmente do artigo 65 da Lei de Processo Administrativo, poderia ferir o princípio da legalidade estrita, que é aquele que determina que a administração só deve fazer aquilo que tem previsão na lei. Mas isso é em tese e não é imputando ilegalidade ao voto de Vossa Excelência. Diretor. Presidente, com as devidas vênias ao diretor relator, eu entendo que, como não houve surgimento de fatos novos ou circunstâncias relevantes, o processo não pode ser revisto por nós. E por isso eu acompanho o voto vista e voto pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Muito bem. Bem, senhores, essa matéria realmente foi... nós discutimos isso no colegiado durante muito tempo, né? De que maneira nós deveríamos proceder. O fato é que eu confesso aos senhores que não foi fácil, todos nós passamos durante um bom tempo verificando quais as consequências dessa atividade, mas eu confesso aos senhores que eu acompanho o voto do relator Ricardo Bezerra e fundamento nas seguintes condições. No que diz respeito à notificação que foi feita, eu acho que a própria legislação ela já estabelece que no artigo 65, que no artigo 53, que a administração tem efetivamente o poder de autotutela e por isso essa notificação que foi feita não geraria qualquer direito subjetivo. Concordo em gênero, número e grau. Concordo em gênero, número e grau quando se diz que não há possibilidade de qualquer outro recurso, porque a própria legislação também, artigo 57, salvo engano, estabelece que o máximo estabelecido no processo administrativo são 3 graus de recurso e, ou seja, a instância já teria terminado. Por outro lado, acredito que nós não podemos olvidar o fato de que, ao darmos a possibilidade de recurso e essa documentação do administrado ter retornado como sendo um direito de peticionar ou qualquer outro nome que se dê, e considerando que o próprio relator tomou ciência daquele fato, cairíamos então no 65. E no 65 no sentido de não é fato novo, concordo, não é fato novo, mas circunstância relevante, o fato de nós estarmos em dúvida já é por si só o que nos dá a dúvida para opinarmos como administradores. Estamos ou não diante de um fato novo. Quanto à questão temporal em relação ao recurso, é muito importante dizer o seguinte: a legislação fala que no caso de um procedimento sancionatório, que é o caso, é um procedimento sancionatório, a qualquer tempo, de ofício ou a pedido, pode ser revisto, ou seja, não há um prazo. Embora, acredito eu, que existam delimitações que são racionais. Exemplo, se o fato já for judicializado, não nos cabe mais mexer, o que não é o caso. Se já está inscrito em dívida pública, também não nos cabe.
já passou, o que também não é o caso. Então, fico eu aqui com a questão da circunstância relevante. Acho que, para o administrado e para a administração, é salutar que se dê tranquilidade, que se dê paz e que se dê um norte em uma decisão. E neste caso específico, acredito eu que, concordando com o relator, no que diz respeito àquele item do contrato de que houve um dano resultante, acho que nessas condições não se aplica. Acho que este item ele não é aplicável, ele não deve ser considerado. E essas são as razões que eu coloco. Inclusive, eu gostaria de salientar apenas no que diz respeito ao momento da interposição. Óbvio que ele poderia ter feito um pedido de revisão normal, regular? Poderia. Mas isso surgiu a partir do momento em que a administração deu ao administrado um direito que não deveria ter dado, mas que deu, e que por autotutela também já corrigiu. Então, no que diz respeito ao momento, aqui tem uma parte da doutrina que diz o seguinte: o artigo 65, caput da LPA, permite que o pedido de revisão seja interposto a qualquer tempo. Não existe limitação temporal para alteração das decisões sancionatórias no âmbito do processo administrativo da administração indireta e direta federal. Essa regra faz todo sentido, pois permite que a administração corrija a qualquer tempo restrições ilegais impostas em detrimento da liberdade e da propriedade, quer do administrado, quer do servidor público condenado em processo administrativo. O Estado não pode se acomodar frente às restrições ilegais de direitos fundamentais, razão pela qual não poderia afastar a revisão após determinado lapso temporal. Volto a dizer, na minha opinião, estamos ainda no tempo de corrigir e de darmos um norte para que isso seja seguido pela área técnica e nas próximas decisões. Então, essa é a maneira que eu fundamento, acompanhando o voto do diretor relator, e proclamo o resultado de 3-2, vencido por maioria, aprovado por maioria.